Olá, meus amigos, vamos para a nossa reflexão, né? Eu gostaria de falar com vocês a respeito de um assunto contemporâneo, né? Um assunto que está recentemente, né? Está cada vez mais esse movimento crescendo, que chama-se o movimento descongregados. Existe um nome até meio feio, mas tem um movimento desse tipo. Do que se trata esse movimento descongregados? Então as pessoas estão se organizando e tendo que não precisa as pessoas se congregar, né? Para ter uma paz com Deus, para ter um bom relacionamento com a sociedade, mesmo com a igreja. A gente vai para a Bíblia saber o que a Bíblia diz sobre isso. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Eu gostaria não vou ler todos os versículos, porque é uma história conhecida, a história de Saulo, que posteriormente se tornou Saulo, né, se tornou Paulo. A história dele, da sua convenção, que está em Atos 9, eu quero ler só o 6, diante diz assim: e ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e ali será dito que te convém fazer. Então a história bem conhecida, nós sabemos que Paulo caiu do cavalo e que o próprio Cristo teve um diálogo com Paulo. Qual foi o diálogo de Cristo com Paulo? Ele caiu do cavalo, que ele ficou atônito, né, com medo, e disse, sentiu que algo diferente, né? E disse: Senhor, quem és tu, Senhor? No verso 5 fala, né? Aí ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue, né? Agora ele já apavorado disse o quê? O que queres que eu faça? Então o próprio Jesus teve aquele encontro com Saulo. Ele poderia muito bem explicar tudo o que Saulo deveria fazer, porque a pergunta que Saulo fez para ele: Senhor, que queres que eu faça? Mas qual foi a resposta de Deus, de Jesus, né, melhor dizendo? Vai na cidade e entra, que lá será dito que te convém fazer. Nem a história, já que no verso aí em diante fala, né? Aqui vai até aí no verso 18, 19 por aí. Então ele foi, e alguém, né, enviado por Deus, foi ter encontro com ele e explicou como se deveria proceder. E posteriormente ele ficou cego. Quando ele teve encontro com Jesus, ele voltou a ver, não totalmente, mas voltou a visão, enxergar mais ou menos, e depois foi batizado. Quem orientou ele? A igreja. Então Jesus poderia muito bem explicar o que ele ia fazer, mas Jesus encaminhou para a igreja ou para a casa de um irmão, né, que tinha na cidade, onde as pessoas congregavam, para as pessoas responsáveis pela obra de Deus ensinar ele o que devia fazer. Então a igreja reorganizada por Cristo, quando esteve na terra, e Cristo novamente deu essa missão para a igreja e ordenou que Saulo fosse para a cidade, para que a igreja fizesse ou ensinasse o que Saulo deveria fazer. E posteriormente se tornou Paulo, né? Foi batizado e muito mais. A história é conhecida. Mas eu quero ler mais um verso, mais uma passagem da Bíblia a esse respeito, que está em Hebreus 10 e 25, que diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando
demonstrando-nos uns aos outros, tanto mais se vide se aproxima aquele dia. Então aqui Deus aqui viu que esses movimentos, né, ia acontecer, foi o que ele disse: não deixamos as nossas congregações como é costume de alguns, né? E quanto se aproxima aquele dia, qual o dia da volta de Jesus. Então agora, e a própria Bíblia já disse que era em Timóteo, que agora seria tempo difícil, né? As pessoas não queriam ter compromisso com a igreja, né, com as congregações, mas a Bíblia diz para nós não deixar a congregação. Ela naquela época já tinha, né? Isso não é o costume de alguns. E quanto mais quando chegar próximo, né, daquele dia. Então, dando sinal que próximo à volta de Jesus, esse movimento só ia crescer, né? Então deve ser combatido. Então as pessoas, Deus orienta que as pessoas procurem se congregar para ter paz com Deus, ter comunhão com os irmãos. Isso é um conselho da palavra de Deus. O próprio Cristo encaminhou Paulo, depois de ter um encontro com ele, para a igreja o orientar. Muitas das vezes as pessoas falam: não, mas eu não se dou bem com o pessoal da igreja, é melhor ficar em casa do que ficar brigando. Mas será que isso é o certo? Não, que a própria Bíblia diz que nós devemos, assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar o nosso próximo. O próprio Pai Nosso, a oração de Jesus é essa, né? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo do meu devedor, né? Então, se nós não perdoar o próximo, Cristo não vai nos perdoar, Deus não vai nos perdoar, não é isso? Gostaria de contar uma reflexão. Sempre eu conto a reflexão no começo, né? A história, né? Por a história no final. Diz que tinha um certo casal que morava num apartamento. E no apartamento que eles moravam tinha um apartamento em frente. E a esposa, ela não se dava muito bem com a mulher da frente. E certo dia pela manhã, eu estava merendando, aí a vizinha tinha o costume de lavar roupa pela manhã. Ele estava merendando e a mulher estava estendendo roupa no varal. E ela olhou a janela fechada, a janela de vidro, e disse: rapaz, aquela mulher está lavando as roupas mal lavadas e colocando para estender. E o marido observando, né? Passou outros dias, estava merendando novamente a roupa da mulher no varal. Ela disse: essa mulher não tem vergonha de botar roupa suja no varal. Mulher não sabe nem lavar uma roupa. E o marido calado. Outra vez estava ali, viu aquela roupa, ela tornou a reclamar da roupa da mulher, reclamar da mulher, que a mulher não sabia lavar a roupa, a mulher não tinha vergonha e tudo mais, e o marido ouvindo. Aí certo dia o marido levantou cedinho, a esposa estava dormindo, levantou, lavou bem lavadinha o vidro da janela, e a janela ficou impecável, lavadinha mesmo. Quando a mulher levantou, né, que foi à mesa da cozinha que ela deu de frente com a roupa na mão no varal, e disse: rapaz, não é que a vizinha aprendeu a lavar roupa? A roupa tá bem lavadinha no varal. Aí o esposo olhou para ela e disse: não, ela lavou roupa direito, ela lavou como sempre ela lava. Eu fui que lavei o vidro da janela, que estava sujo, você via a roupa suja, porque o vidro da janela estava sujo, que você não lava. E eu lavei, por isso está vendo a roupa bem lavada. E a mulher ficou sem palavras, né? Julgava a pessoa, a vizinha dela, mas o erro estava em quem? Estava próprio nela, que não zelava da janela do seu apartamento, né, da sua casa. Então, muitas das vezes, meus amigos, a gente tem que fazer uma reflexão. Às vezes a gente acha que o defeito está no outro, e às vezes o defeito está em nós. Muitas vezes vai num lugar que tem 30, 20, 50 pessoas,
E a gente, por exemplo, se eu não se dar bem com ninguém, então pode entrar em quem? A gente tem que fazer essa reflexão. Muitas das vezes o erro está em nós querendo botar o erro nos outros, né? Que nem a mulher estava vendo a roupa da outra suja, mas não estava suja, era o vidro da sua janela. Então, vamos ter esse cuidado de lutar para aprender, quem não conviver bem com as pessoas, principalmente na igreja, não deixarmos de congregar, não deixarmos de ter uma boa amizade. Muitas das vezes, o pessoal não foi com a cara de fulano, não foi com o jeito de ciclano. Faz um esforço, porque Jesus tolerou as pessoas que estavam até, né, bateram nele, cuspiram no seu rosto, e ele o que? Perdoou. Então muitas vezes nós estamos tendo dificuldade de perdoar coisas menores, ou relevar coisas menores, né? Então vamos pedir a Deus, acima de tudo, que nos ensine a conviver com o próximo, ter um bom relacionamento com nossos vizinhos, com nossos irmãos, e viver uma vida em paz, né? Então essa era a minha mensagem, né, minha reflexão, que venhamos essa mensagem tocar o nosso fundo do nosso coração e venhamos ser transformados, né? Seguir o conselho da Bíblia de não deixar nossa congregação, né? E fazer que nem Paulo fez, né? Jesus mandou Paulo para a igreja orientá-lo, e ele obedeceu. Nós devemos também ser obedientes e ir para a igreja para os líderes, os irmãos, nos orientar o que devemos fazer. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.